Oi, Alana. Oi! Será que tá dando algum problema nesse Instagram hoje? Não, não sei o que aconteceu. Pois é, eu já conferi, minha internet tá ok. Eu até tirei minha internet aqui do computador para deixar só no celular, mas não sei o que foi que Então, deu. Eu vi hoje, que tem muitas lives aqui acontecendo no meu Instagram ao mesmo tempo. Eu suspeito que seja isso. é, Mas vai dar e, certo agora. e eu tentei hoje pela manhã umas duas vezes aqui, o programa mesmo fechou já sozinho umas duas vezes, eu tentando acessar o Instagram e ele fechando automaticamente. Alguma coisa Mas a deve gente vai estar, conversando, sem problema. com A certeza. Eu pergunta parei que na você tinha pergunta feito mesmo? principal, não foi? Deixa eu voltar, vou fazer a pergunta para Conta. você. Pessoal, eu vou desativar o comentário aqui só para eu ver a Lana, tá? Mas vocês estão à vontade aí para fazer qualquer pergunta. A gente está falando aqui sobre o aperfeiçoamento, tá? De dentística e prótese, que vai começar agora nesse mês de agosto. A gente já está nas últimas vagas, tá? O aperfeiçoamento são de 11 módulos. A professora Lana faz parte, né, como professora convidada de vários módulos, inclusive do módulo exclusivo de dentística, onde ela dá realmente um módulo só de resinas diretas anteriores, É bem dentes legal. escurecidos, né, Alana? Então, assim, a gente está falando sobre um tema bastante relevante aqui do aperfeiçoamento e também da rotina em geral do dentista, que é realmente falando um pouco sobre a inter-relação dentística e prótese na reabilitação Sim, dos casos, né? E que, diga-se de passagem, na maioria das vezes, esses casos são casos complexos, né, Alana? Para a gente exatamente. resolver. E eu queria fazer uma pergunta para a Alana, só que caiu o Instagram. Na hora que eu queria falar para você, Alana, por que que o aluno ele precisa fazer ou ele deve fazer o aperfeiçoamento de dentística e de prótese do Neo? Fala para mim um pouquinho. Olha, eu sou suspeita para falar. Primeiro, porque a equipe é excelente. Não estou falando de mim, estou falando de toda a equipe do NEL. A estrutura é impecável. Eu já fiz duas masterclass, uma há uns 2 anos, né, João? Dois Um ano e anos. meio, e outra há poucos meses. E eu vi a estrutura só evoluir no sentido de espaço, ampliação de espaço, de tecnologia de ponta, né? Então o aluno ali ele está realmente muito assistido, tem uma estrutura impecável. E também porque nós desenhamos esse curso com muito carinho, pensando em cada detalhe do que o aluno deve aprender para reabilitar casos complexos e pensando no dia a dia clínico dos nossos colegas, né, João? Como solucionar casos complexos sozinhos no consultório. Então, a gente pensou em dar dicas clínicas sempre aliado à ciência, a comprovações científicas, né? Não no achismo. Então, é um curso com muita prática, muita teoria, muito embasamento científico, numa estrutura impecável e com equipe sensacional, assim, que eu sou suspeitíssima para falar. Então, não tem como não fazer esse É, curso, né? 11 módulos, assim, de imersão nesse tema que é tão relevante e que é o nosso dia a dia clínico, né, João? A gente tem recebido cada vez mais casos aí de facetas, onde os pacientes nos procuram pedindo facetas, mas na verdade eles precisam passar por intervenções um pouco mais complexas e o dentista precisa se sentir seguro, precisa se sentir preparado para reabilitar, para resolver esse tipo de caso quando estiver sozinho no consultório, né? E nada melhor do que realizar um curso desse que é direto ao ponto, né? Querendo ou não, são 11 meses, bem direto ao ponto na solução desse tipo de caso, né, João? verdade. A gente tem só que agradecer o seu, né, a sua estadia aqui quando vem para os nossos módulos de aperfeiçoamento. Não são todos, tá, pessoal? Mas a Alana sempre está conosco aqui no aperfeiçoamento, assim Para como quem outros não professores. sabe, eu moro em Florianópolis, então é com muito Exatamente. orgulho que eu vou contribuir para esse curso aí. Mas estou aqui, tô até aqui no friozinho hoje de Floripa, tá fazendo 9 graus aqui hoje, tá bem gostoso. Eu estava em Gramado aí tem umas 3 semanas. Vim conhecer aí Gramado, Eu muito vi, legal. coisa boa. Então, Alana, assim, para a parte da dentística, a gente tem também a parte de hands-on de implantes, então, não de implantes, mas de componentes protéticos. Então, o aluno Aham. também ele tem a capacidade de aprender, né, de reabilitar casos sobre implante também, provisórios, transferentes de moldagem, tudo que envolve a parte de implante, de reabilitação sobre implante, né? Então, reabilitação sobre dente, reabilitação sobre implante, toda a parte dentística, estética, planejamento do sorriso,
a parte de princípios de oclusão com aplicabilidade clínica, que isso é bem Aham. interessante. A gente tem um módulo de um workflow, né, completo de laminados cerâmicos que vai desde o planejamento, que diga-se de passagem, um planejamento digital, porque a gente hoje está com scanner intraoral, a gente está Uhul. com tomografia, então todo o planejamento é feito Scanner da digital, Strauma, né? Eu vi em lá. Virtués, trauma, e Achei muito bom, viu? sensacional, assim, ó. É, Meu fantástico. Deus, Itabuna estava precisando de uma tecnologia de ponta dessa. Parabéns. Certeza. Então, assim, Muito orgulho de fazer parte dessa equipe. escaneamento intraoral, tomografia e impressora. É fluxo completo aí, né? Maravilha. Tenho até um Então, caso aqui agora para mostrar no fluxo. opa, Os colegas que estão assistindo e querem convidar algum outro colega que queira assistir esse caso que eu vou mostrar agora, encaminhe aqui na setinha, ó, para algum colega que tenha interesse. Eu vou mostrar um caso de facetas, onde a paciente precisava primeiro de uma reabilitação de DVO e só depois de facetas, e nós seguimos esse fluxo totalmente digital para poder resolver esse caso. Então, antes de eu começar, encaminhe aqui para os colegas, ó, para a gente já discutir esse caso juntos e enviar perguntas. encher a live, né? Todo mundo vai querer ver esse caso aí. Ó, já vou dar um spoiler aqui do caso. Vamos falar sobre ele, ó. É impressionante como essas pessoas elas só gostam de reabilitar a gente chama os atacantes, né? Os zagueiros ficam lá atrás sem E essa tem uma reabilitação. história muito legal, tá? Essa tem uma história muito legal. Ela me procurou para fazer Não, não um pode falar dente. agora. Ela me procurou para fazer um dente, uma classe 4. E eu acabei fazendo 16 dentes. Ah, não, é impressionante. Eu falo isso, Alana, porque a gente tem dentro do workflow de laminados cerâmicos, ele vai desde a anamnese, do encantamento do paciente, como você tem que passar essas informações para o paciente para que ele queira fazer com você. A Essa intenção paciente penou, eu tive que convencer ela uns 3 é, meses, assim, ó, fotografia, câmera intraoral, planejamento digital, conversa. Assim, ó, penei. O povo vê o caso no Instagram, João. O antes, a foto do antes e depois, não sabe quantos meses demorou, não sabe como que foi é solucionado. verdade. Às vezes os dentistas postam uma foto de antes e depois e botam um versículo da Bíblia, uma frase de efeito. E o aluno fica pensando que é muito fácil resolver, né? Vou Com contar um certeza. caso que foi 3 meses para convencê-la e 1 ano de tratamento até terminar tudo. Foi mais ou menos 1 ano. Isso Reabilitação é assim, né? é muito importante o aluno saber desse ponto, porque assim, ó, o aperfeiçoamento é mais um degrau, a É. imersão é outro degrau, a especialização é outro degrau, o Sabe o que é mestrado é outro degrau. engraçado? Hoje eu comecei uma turma nova de aperfeiçoamento aqui e me fizeram uma pergunta muito parecida, assim, você tem tantos cursos, né? Qual será que eu faço? Aí eu olhei assim para um lado, olhei para o outro, olha, é o seguinte, se você tiver se você quiser alavancar a sua carreira, você tem que fazer É, todos. é, Porque um complementa o outro. Eu tenho várias alunas que giram entre os cursos, né? Fazem uma masterclass, depois viram minha aluna na especialização, fazem um aperfeiçoamento. E geralmente essas alunas são as que mais estão se destacando aqui em Florianópolis, assim, estão voando no consultório. E são recém-formadas essas alunas. Eu queria falar o nome delas aqui, mas são algumas, não. não quero nem esquecer. Eu não quero nem esquecer de ninguém. São algumas aqui que estão voando, são recém-formadas, menos de 2 anos de formadas. E elas giraram nos meus cursos, elas fizeram, eu tô com uns 4 cursos aqui, elas fizeram uns 4. Fizeram curso VIP, aperfeiçoamento, especialização, masterclass. E elas estão ganhando bem no consultório, estão se destacando no Instagram como autoridade, né? Querendo ou não, o Instagram hoje é uma porta de chamada Sim, para paciente. Então, estão se destacando como autoridade, estão indo bem, assim, na carreira profissional. E o que eu vejo nos comentários? Eu vejo assim, fulaninha tá com muita sorte, né? Fulaninha tá com muita sorte na profissão. Aí eu olho assim, sorte? Ela fez foi 4, 5 cursos. Ela não para esse, de se aperfeiçoar, não tem sorte, não. É muito estudo e trabalho duro, né, João? Então, com quando certeza. perguntarem assim sobre o que fazer na NEL, no NEL, faz tudo, porque um sempre vai complementar o outro. João, eu e você, há anos de formado que nós estamos, né? Não pode falar data, hein? Não pode, pelo amor de Deus, não pergunta isso, hein? Mas assim, há anos de formados, na etapa profissional que nós vivemos, nós paramos de estudar? Não, não tem como.
Eu Eu acho. não parei de estudar Não, não ainda. para, Lana. A gente tá, às Você não vezes, tá pega na. seu avião todo santo mês e não vai estudar em São Paulo? Claro, Eu não todo paro mundo. de estudar aqui também, então o É, pessoal pensa que se forma e faz um cursinho ou outro. Não, e não pode parar de estudar nunca, gente. com certeza. E estudar não deixa de ser um investimento, tanto intelectual como financeiro, né? É o retorno, Financeiro, com cria certeza. autoridade com o paciente, cria segurança para fazer caso, aprende técnica e material novo, faz networking. É. Quanto que a gente fica criativo quando a gente está fazendo curso, né? Eu fico muito criativa quando eu encontro dentistas novos, professores novos. Eu fico criativa quando eu estou em congresso, vejo casos Eu clínicos, né? acho que Então, esses congressos, cursos, aperfeiçoamentos abrem portas para as outras oportunidades, né? A gente entende exatamente. isso, não só como aluno, mas como professor. Toda vez que a Uhum, gente faz, que a gente participa, é mais uma porta que se abre, né? exatamente. E aqui na região, essa área de cursos, né, a gente vê que é bastante carente. Então, assim, quando Uhum, a gente precisa, às vezes, eu tenho comentado isso em algumas sessões com o próprio com o meu sócio Rafael, muitas vezes a gente precisa da própria pessoa para um estagiário, para um acesso na clínica, para fazer uns trabalhos, para fazer parte de outros grupos de professores, né? Que, querendo ou uhum, não, essas alunas que você fez, daqui a um tempo, elas vão estar ajudando você, querendo ou não, em alguns cursos, né? sim. Fazendo parte de outros grupos, enfim. A A intenção maioria é que volta como monitora nos meus cursos, é bem legal. então ajuda bastante. Aquele que quer estar no Uhum, lado também, né, do lado docente, são portas que se abrem a partir de novos cursos. Então, é isso que é. a gente tenta, desse lado aqui do NEL, passar essas informações para ele e ter realmente o retorno deles nesse sentido que você comentou. Pessoas Uhum, voando na clínica, voando, né, abrindo cursos, enfim, essa é a intenção, né? uhum, Mas, Alana, uhum. voltando ao nosso caso, Aham, interdisciplinaridade, né? Dentística e aham. prótese, né? Essa questão de dimensão vertical reduzida, né? Porque a gente fala perda de dimensão vertical. Perda não existe, né? É reduzida. Você diminui. Aumento de Dimens... DVO. Aumento de DVO não, restabelecimento, né? Restabelecimento, né? Então, assim, a gente pensa muito nessa questão de restabelecimento de dimensão vertical de oclusão. Quando o paciente perde, é difícil a gente trabalhar somente com resinas anteriores. Muitas vezes ele só quer fazer os laminados cerâmicos, só quer fazer as facetas de resina, sendo que não tem guias de desoclusão, não tem É. movimento excursivo nenhum, né? Onde muitas vezes a gente tem que trabalhar com aumentando, reabilitando, restabelecendo a dimensão vertical de oclusão, às vezes com materiais provisórios a princípio, depois Uhum, finalizados com as coroas em porcelana ou, sei lá, silicados de uhum. lítio, para finalizar com as resinas anteriores ou com as laminadas anteriores. Mas eu queria que você mostrasse o caso, como é que foi resolvido, para o Esse pessoal ficar caso bem. aqui, gente, é clássico de consultório, que o paciente chega no consultório, sabe aquele caso assim que ele chega pedindo consulta de graça, uma olhadinha, ai, dá uma olhadinha aqui nesse dente, ai, eu quero fazer só esse dente aqui, é clássico, sabe? Essa paciente aqui, ó, olha o sorriso dela inicial, e ela veio questionando sobre esse dente aqui só. Ela queria fazer uma restauração somente um dente. Quando a gente faz um exame clínico, realmente, olha só como é que a gente encontra, né? A gente encontra uma classe 4 aqui, estendida, com algumas fraturinhas, né? Despolida, totalmente sem anatomia. Quem é meu aluno Masterclass aí no NEL já sabe que não é assim que a gente faz com anatomia, com textura, com área plana de reflexão, né? E aqui a paciente tinha essa situação clínica. Olha só a mordida, João, dessa paciente. Profunda, Você né? acha que essa classe 4 aqui, ela tá quebrando toda hora por causa da resina, da restauração, do dentista? O que você acha? Nada, com certeza não. Essa dimensão aí reduzidíssima ao desgaste que tem aí de Olha o facetas desgaste anteriores. desse dente inferior, gente. Olha isso aqui, que loucura. Tirei foto e mostrei para a paciente. Por mais que ela tenha esse dente na própria boca, ela se acostumou tanto que ela não consegue nem enxergar no espelho que existem esses desgastes. Então, a importância da fotografia, né? A importância do protocolo fotográfico para a gente poder planejar e também para a gente poder ampliar uma foto dessa no computador ou no celular e mostrar para ela aqui, ó, né? Facetas de desgastes generalizar sem guia protusiva, sem guia canina. Eu tenho câmera intraoral também, mostrei na câmera. Olha só as facetas de desgastes
nos superiores, na palatal dos superiores. Então, você tinha mobilidade grau 1 nos 4 incisivos aqui, né? E foi muito engraçado, porque uma paciente muito querida que eu lembro que ela veio me pedir somente esse dente. E eu lembro que eu cobrei um reparo e eu não cobrei barato. Eu não cobrei barato ainda, porque eu ensino na Masterclass que a gente tem que dar valor para os nossos procedimentos. Não é só uma resininha. Não é só uma resininha. A gente estuda 5 anos de graduação, um monte de pós-graduação, especialização. A gente não para de estudar, investe em material bom. Tem a nossa hora clínica do consultório, então não é só uma massinha. Eu lembro que eu cobrei bem um reparo de resina e eu ainda falei para ela e falei assim, não tem garantia. É isso que eu ia te falar. É isso que eu ia te falar. Você eu expliquei para ela antes de fazer. Vai quebrar. Eu expliquei ela antes de fazer. Eu não vou dar garantia. Vai quebrar ainda esse mês. E aí ela não topou. Não fez. E você se desapega. Você se desapega porque você sabe que não é culpa sua que essa resina vai quebrar. Você sabe que é culpa da oclusão que está descompensada. Né? E aí eu lembro que parece praga de dentista, mas não foi. Na semana seguinte, ela voltou com a restauração mais quebrada ainda e topou fazer o reparo. E eu avisei de novo, é X e não tem garantia, pode quebrar ainda esse mês. E se você quiser fazer um novo reparo, é cobrado o valor integral do reparo. E aí, dito certo, depois de um mês, quebrou o reparo. E ela veio me pedir para refazer sem cobrar. E eu, educadamente, expliquei para ela que não era assim, que a gente ia refazer e que ia cobrar de novo. E ela pagou de novo, um dente. Ô, Alana, só parar aqui. Às vezes parece que a gente não explica, né? Porque, não, assim, tudo ela explicado, tudo fotografado, câmera intraoral, tudo explicado para ela. Não é só uma mordida, olha a faceta de... Você tá desgastando o seu próprio dente, você não vai desgastar. Imagina a resina. Então, assim, eu tenho certeza que outros dentistas podem ter explicado para ela também, mas não devem ter passado segurança na resolução. Porque senão ela não voltava para mim, ela estava voltando para mim. E eu sei que eu cobrei o segundo reparo, ela reclamou pra caramba, pagou, fiz o reparo. Gente, presta atenção nessa história, porque isso acontece com todos. Né? E tem muito dentista que acha que é só uma resininha. Eu vou fazer aqui rapidinho. Tem gente que não ou cobra muito baratinho, ou se quebra, ainda não cobraria de novo, porque tem dentista que não entende o valor disso, né? Pô, Alana, então, e tem escuta o dentista... essa história. Você tem que cobrar sim, porque a culpa de uma fratura dessa não é sua, não é do seu material. É da oclusão dela. Quando ele não sabe, né? Por ele não entender os aspectos de oclusão e tudo, ele faz e ele acha que o erro tá nele. O dentista acha que o erro tá nele, é verdade. Exatamente. Então, assim, refaz às vezes por ignorância, né? Exatamente. Sem cobrar. Então precisa ter esse discernimento, aqui, né? Ó. E aí ficou quebrando. Esse aqui não fui eu que fiz, né? Esse que foi como chegou. Mas eu lembro que eu fiz o primeiro reparo, um mês depois quebrou. Fiz o reparo, cobrei de novo. E aí falei pra ela que não tinha garantia de novo. Falei pra ela, não tem garantia. E, de certo, 2 meses, durou mais, durou uns 2 meses. Me chega essa paciente lá no consultório, toda debochada, me dizendo que ela queria refazer o reparo, me pedindo pra não cobrar de novo, e ainda dizendo assim que foi um problema na minha colinha. É verdade. Mas tá certo, a paciente tá certa, não entende, né? Ativa os comentários Deixa aí. eu ver Pergunta aqui. aí pra alguém. Eu quero saber, alguém já passou por uma situação dessa? Olha, quem foi meu aluno Masterclass sabe o quanto eu prezo pelos procedimentos adesivos, né, João? Imagina, os meus procedimentos adesivos, desculpa, são impecáveis. Eu tenho um processo que eu sigo rigorosamente o que está escrito na literatura. Com relação a isolamento, com relação a passo, com relação a escolher bons adesivos, estratégias de adesão de acordo com cada substrato. Então, a paciente chegar debochada, dizendo que foi o problema da minha colinha, eu, com a minha segurança de que fiz direito, falei para ela, não foi, você sabe que não é, e para a gente refazer o preparo, eu vou ter que cobrar a terceira vez.
E aí ela entendeu a segurança e topou fazer o tratamento. Olha só que loucura. É um completão agora, né? Um completo, né? Aí eu mandei ver, João. Olha só o que a gente planejou para esse caso, né? Não, Mas foda, Lana. alguém responde aí, alguém já passou por isso? Porque isso é clássico, né? Olha só. Então, a oclusão dela profunda, né? Ela veio só por um dente. E aí, quando a gente vê aqui facetas de desgaste, ela entende que o problema é da oclusão, óbvio, demorou uns 3 meses para ela se convencer disso, né? Obviamente. Quase o valor aqui de na uma IMAX, palatal. eu acho. Acho que quase o valor de uma IMAX já. Já cobrou, acho que quase uma IMAX e meia já. Pois Ou é. mais. E aí, o que eu falei para ela? Ó, a gente tem que reabilitar todos os seus dentes de trás para só depois fazer o da frente. João, ela pirou. Ah, imagina. Ela pirou. E aí eu falei, você vai ter que trocar. Então, onde tinha restauração de porcelana, aqui a gente... E restaurações onde a distância intercuspídea era maior do que 2/3, a gente então planejou com restaurações indiretas e dentes rígidos aqui embaixo, ó, pré-molares, esses molares, a gente planejou restaurações diretas. Obviamente, o primeiro plano seria tudo de porcelana, né? Mas pirou. Então, eu tive que fazer uma reabilitação mista, mas pensando também na preservação dental, ficou bem legal, né? O que acontece quando a gente mistura materiais num restabelecimento de DVO desse, João? A diferença da resistência ao cisalhamento, resistência de tração, de compressão da porcelana e da resina, então, com o tempo, a gente vai ter um desgaste diferente desses dois materiais. As manutenções são diferentes, né? Então, não tem problema fazer uma reabilitação mista desse jeito, mas o paciente tem que ter ciência do que vai acontecer. O nome disso é previsibilidade, não é verdade? Com certeza. E aí, então, o que a gente fez? Ó, seguimos o fluxo digital, a gente planejou tudo virtualmente, aqui tem o escaneamento da nossa paciente, o enceramento digital aqui no Exocad, bem legal. Aqui planejando as cerâmicas, ó. Então, ela queria fazer um dente. Conta aí quantos dentes já tem aí embaixo. 5, 6, 7. Tem uma porrada aí. Aqui as provas que a gente tem, né? Numa resina transparente, que a gente consegue adaptar aqui as lâminas oclusais sobre os preparos para testar primeiro. Superiores a gente sempre faz von Ley, né, João? Por causa da linha de cimentação. Então, no superior, a gente sempre estende uma onlay com faceta, né? Von Ley é o termo em inglês que junta venir com onlay, né? Uma onlay com extensão venir. A gente aprende isso no aperfeiçoamento também. Olha que lindas essas peças de prova aqui do fluxo digital, né? Aqui as peças dos pré-molares, que são os von Leys. E aqui as peças fresadas, prontas, maquiadas, né? Que a gente, então... faz adesão ao problema da colinha que ela fala. Não existe isso. A adesão sempre é muito bem respeitada. Então, quando você tem segurança no seu procedimento, na escolha dos seus materiais, se uma resina quebra e você sabe que não é pela adesão, você sabe que é pela oclusão, você tem segurança de passar isso para o seu paciente e cobrar quantas vezes for necessário aquele reparo ou aquela restauração, né? Porque a paciente ela precisa ser educada dos motivos pelos quais estão acontecendo essas fraturas, não é verdade? E aí, então, a gente cimenta esses laminados, olha só. E aí, sim, olha só, eu tenho espaço agora, né? Olha como ela chegou antes e olha como ela tem espaço agora para a gente reabilitar os da frente. E aí, o que eu fiz? Ah, olha só que bonitinho que fica. Olha que amor. Aqui como ela chegou antes e aqui depois do restabelecimento da DVO, aqui inferior e superior. Aqui nos inferiores, o que a gente faz? Restabelece guias caninas com resina e guia protusiva. Então, não pode esquecer das guias. E aí, você viu, né? Reabilitei posterior inferior, sim, posterior superior. Depois eu fui para os dentes inferiores. Inferiores. Anteriores. Foi pirraça isso, João? Para depois a cereja do bolo é os superiores, né? Mas foi pirraça isso? Não. Não. O aluno tem que entender que a gente precisa estabilizar a oclusão primeiro. A gente precisa devolver função. Eu sei que a gente é louco por fazer faceta, eu sou louca por faceta, mas
a gente não pode sair reabilitando com facetas sem dar estabilidade oclusal, senão o nosso trabalho não tem longevidade. Então, não foi por pirraça reabilitar os inferiores primeiro. Eu queria devolver as protusivas e as guias caninas, né, da nossa paciente. E aí, na hora de reabilitar a faceta, o dente que ela queria, na verdade, ela queria uma classe 4, né? Sempre lembro disso. Na hora de reabilitar a classe 4, eu olhei para ela e eu falei, tá, vamos fazer os 6 dentes, então, agora, né? Você não faria a mesma coisa, João? Com certeza. E não, e eu Mas pensei vamos que já fazer os tivesse... 6 dentes agora, Eu pensei que vamos já fazer tivesse toda a fechado. bateria. Pensei que tivesse fechado tudo lá no começo. Fechou Nada, depois? tá, Não então, faz isso, foi um trabalho Alana. árduo, foi um trabalho árduo, João. Ela já tava com os premolares aqui, eu falei, bora reabilitar os 6. Ela, não, 6 não. Só 4. Eu, opa, ganhei mais 3, então. Ela só queria um. E nesse caso aqui, então, nós temos preparos tradicionais de facetas, não são minimamente invasivos, porque ela já tinha restaurações antigas, né? Sim. Então, a gente faz aqui o contorno bem certinho. Eu gosto de falar, João, que no nosso curso, a gente precisa ensinar o aluno a fazer preparos onde ele enxergue o término dele. Se você não enxerga o seu próprio término, você acha que o técnico vai enxergar? Não. Você acha que o scanner vai enxergar? O scanner também não. Eu ia falar isso agora. Você acha que o material de moldagem vai copiar? Então, tem muita gente que não domina a parte do preparo dental e sempre bota a culpa no material, ou no técnico, ou no laboratório, ou no scanner. Às vezes eu dou aula de fluxo e o povo, não confio muito na cópia. Eu fiz um caso e não copiou muito bem. Olha, é complicado. Tem dentista que não olha muito bem para os seus preparos. Então, é verdade. Os términos, né, João, sempre muito bem delimitados. Se você não enxerga o seu preparo, o seu scanner, o seu técnico não vai enxergar. Mas esse defeito aqui, você tentou convencer? Tentei, gente. Tentei, mas sorriso baixo, não queria enfrentar uma cirurgia. A gente tenta, gengivoplastia, né? Inflamação, ó, gengiva saudável. E aí a gente tenta mais assim, sorriso super baixo. Escaneamos de novo, mais uma vez. Por que a gente escaneia de novo, João? Ou molda de novo? Por quê? Para mandar para eles informação, né? Porque no nosso primeiro scanner, no nosso primeiro escaneamento ou na nossa primeira moldagem, ela tá com a DVO antiga. Então, agora a gente tem que fazer o processo copiando a DVO reestabelecida, né? E aqui, como a gente seguiu o fluxo, ó, copiou então, ó, as coroas aqui, os laminados oclusais, na verdade, né? Ó, os laminados já instalados. Preparo de palatal não foi feito, porque ela já tinha o desgaste da abrasão, né? E aí a gente desenha, então, as facetas no Exocad. Aqui o novo desenho. Lembra, ela só queria um dente, né? Mas a gente faz toda a reabilitação que ela precisa. E agora, João? É isso aí. Agora deu dá certo espaço. Agora tem espaço, verdade, né? Pergunta quantos anos eu tô acompanhando essa paciente. Já tem 2 anos que eu acompanho. Minha colinha fez efeito. Aí, tá vendo? A paciente virou minha amiga, né? Imagina, saiu de um deboche, dizendo que a minha colinha não funcionava e agora é uma grande amiga. Ela sempre vai ao consultório fazer as limpezas, as consultas, me indica pacientes, né? As revisões. Ela foi para fazer um dente e fez uma reabilitação completa, porque a gente tem que passar segurança na solução do caso dela. É assim, é isso que a gente quer ensinar no nosso aperfeiçoamento, sabe? Ensinar o aluno a dominar e solucionar os casos de reabilitação de facetas e casos que envolvam restabelecimento de DVO, casos mais complexos, né, João? E a gente fala isso, o aperfeiçoamento é o primeiro passo ali, você vai criando confiança. Se a gente que já tem um certo tempo de formado convencer uma paciente depois de 2, 3, 4 resinas realizadas, não é fácil. Imagina pessoas que estão no início, né? A gente fazer né? Todo esse passo a passo com as pessoas. Então, é a partir daí que vocês começam a ter confiança para justamente informar o paciente a necessidade dele. Né? E não ir atrás somente da queixa do paciente e tentar resolver a queixa do paciente, sendo que vai dar problema daqui a um tempo. Mas perfeito caso, Alana, muito bonito.
essa mescla aí de você trabalhar partes, né? Essa você me falou que trabalhou direto. As resinas foram, as anteriores foram laminados, os posteriores também, então foi totalmente direta. A inferior foi resina, Mentira. né? Ah, tá, as inferiores foram resina, Inferior verdade. foi resina, alguns Superior, aumentos de DVO também sobre sim, dentígio. Eu fiz restaurações diretas, assim, aumento direto de resina. legal. A Muito bom, gente muito faz uma bom. reabilitação mista, né? Não, é perfeito. Pessoal, teve comentários aqui quando você perguntou se alguém já tinha passado por isso, de soltar algumas Deixa eu ver. restaurações. A galera postou aqui, ó. O João Damasco falou sim, que já teve, né? João, tamo junto, João. Igor deu risada. Se o Igor deu risada é porque ele já passou por isso também, hein? É verdade. A galera mostrando no caso, batendo palmas, show, foi parabéns, muito bom o resultado, né? Pois é, pois A é. Luísa A gente também. passa por isso mesmo. Os pacientes, às vezes, eles vêm com essas queixas, né? E a gente precisa identificar o problema e resolver o problema. Não tem como só pensar em estética, só pensar em faceta, no oba-oba da faceta, né, João? Tem que Com ter um certeza. embasamento forte, né? E isso não anula o aluno, obviamente, a fazer cursos rápidos de faceta. Não estou falando isso. Eu acho que sempre um curso vai complementar o outro, né? E por isso que a gente está mostrando aqui esses casos bem legais para estimular realmente os alunos a conhecerem mais da nossa filosofia de trabalho, né? O que a gente tem para passar para os alunos, para Ah, vocês, né? e dizer que o curso da Lana também de imersão no NEL, segunda edição esse ano, né? Inédito, né? Duas vezes no ano. Vai Nossa, o nosso ser primeiro curso novembro, né? era para 12 alunos, foram 15. Eu fiquei maluca, tinha que arranjar material a mais. Amei, amei, turma linda. E novembro tá vindo aí a segunda edição, né? Na verdade, a terceira Verdade. edição, mas a segunda edição desse ano. É verdade, é Em verdade. imersão. Muito gostosa. A Masterclass A é gente, muito gostosa, em imersão de 3 dias. A gente aprende classe 4, faceta, faceta em dente escurecido. A gente aprende a gente simula um caso clínico desafiador, né, João? A gente aprende a restaurar a lateral conoide, a gente aprende a fazer fechamento de diastema de uma forma mais rápida. Tem classe 1, classe 2 com técnicas mais simplificadas, né? Já imaginou aprender uma técnica para fazer classe 2 em meia hora? Com a melhor excelente. resina, com a melhor adesão, a gente explica isso e faz o passo a passo durante as práticas, né? Bem legal. E isso também dentro dos cursos, não só de imersão da Lana, mas no aperfeiçoamento também. Tem todo esse Ah, know-how, do né? aperfeiçoamento, obviamente. Inclusive, eu fiz uma aula, um hands-on, no meio da pandemia, eu fiz um hands-on online sobre isso, lembra? Verdade, verdade. A gente não Foi pôde se muito. encontrar, aí você veio Mas e eu não fez. deixei de estar aí, mesmo na Verdade. pandemia. Foi bem Agora, legal esse hands-on. desafiador demais, né? Um hands-on online, né? Foi muito legal, foi muito legal. A equipe do Neo sempre dando suporte, foi sensacional. Alana, perfeito. A gente deveria marcar algumas lives voltado para esses temas. Eu acho que assim, ó, um tema bastante interessante que a gente poderia comentar também, a indicação de laminados diretos e indiretos, né? É bem Adoro falar sobre interessante. isso. Eu E a queria. dúvida, pergunta de R$ 1 milhão, resina ou cerâmica, quanto que a gente indica, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai abrir, a gente está abrindo essas sessões para os cursos, né, que estão sendo lançados aqui. Acho que semana que vem vai ter alguma coisa de harmonização orofacial. Vi que Legal. você também está lá no IO, na dupla especialização de dentística e Ah, de é o meu xodó, né? Tô coordenando harmonização. uma especialização de Perfeito. dentista com ênfase em Perfeito. Hoff, tá lindo demais, mas só tem aqui ainda, o povo tá me pedindo aí, mas só aqui em Florianópolis e Balneário Camboriú. Perfeito. Mas queria agradecer seu aceite, seu convite, tá? Dizer que sempre Conte vamos comigo estar aqui da sempre. mesma forma, de portas abertas, aqui para os seus cursos, para fazer parte dos professores convidados de outros cursos também, tá? Agradecer a todos os alunos que tiveram aí presentes, os amigos também de todos. Turma, obrigada pela presença, obrigada pelo bate-papo. Sempre contem comigo, tô aqui nas redes tirando dúvidas. Volta e meia tô aí também, né, João? Com certeza. Presencialmente. É sempre muito gostoso. Eu sou baiana, eu moro aqui, mas eu sou baiana, então toda vez que eu vou a Itabuna, eu mato a saudade de comer uma carninha do sol, de comer uma É, comida baiana, né? com E é bem certeza. gostoso. Conte sempre comigo, viu? Eu que agradeço, Alana. Pessoal, dizer que os cursos do Neo Pós-Graduação tá lá no site, tá?
neodontologia.com.br. Você pode entrar lá nos cursos. Tem cursos agora lançando de aperfeiçoamento, de imersão, tem dupla especialização em prótese dentística, aperfeiçoamento de dentística e prótese, aperfeiçoamento de pério. Então, tem uma série de cursos que estão lançando agora no segundo semestre para vocês. Para vocês, né, que quiserem tirar dúvidas, podem comentar aqui no nosso Instagram também, tirar dúvidas lá com o pessoal da administração, a Bruna, né, que tanto trata bem você, né, Alana? Ah, a Bruna é uma querida. É uma querida. Toda a equipe aí, eu sou apaixonada pela equipe. Obrigado. Nossa, é muito demais, assim. Eu sou encantada, eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa equipe. Tenho o maior orgulho de ver o crescimento, a ampliação do espaço físico. Obrigado. A evolução da tecnologia. Realmente, assim, Itabuna tá de parabéns em receber um instituto, em ter um instituto de tanta excelência, assim, sabe? Os alunos têm que agradecer, porque realmente eu acho fantástica a estrutura daí. Olha que eu tô convivendo aqui em centros bem tecnológicos também, bem parecidos, só que numa capital, né? Então você tem aí na que a região gente está no interior, pertinho no interior de casa. da Bahia, com uma estrutura de capital. Realmente vocês estão fantásticos, assim, parabéns. A gente só tem a agradecer e dizer que você faz parte desse crescimento, né? Esse crescimento legal. todo nosso aqui, você estava desde o início aqui no nosso começo, dos nossos cursos. Então, assim, parte desse crescimento você é responsável, tá bom? Coisa boa, coisa boa. Agradecer mais uma vez, Alana, e dizer que estamos também disponível aqui para você que precisar, tá? Pessoal, fechou então. Tchau, turma. Obrigada aqui pela companhia. Tchau, Valeu, João. Alana. Obrigada pelo convite mais uma vez. Agradeço, Até a Julinha. próxima. Beijo, tchau.